Ora então, muito bom dia para todos aqueles que estão se ligando agora à Rádio Aviva, apanharam em cheio, ou seja, o início da rúbrica Gotas de Sabedoria. Ora, hoje nós vamos basear-nos numa palavra que se encontra em Provérbios, lá no capítulo 11, verso 24 e 25. Diz a palavra: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o carregar também será regado. Ok. Os princípios hoje liberados serão sobre recursos, inclusivamente o título destas gotas de sabedoria, ministrado pelo apóstolo José, é Gerindo Recursos 3. E então, hoje vamos aqui falar acerca da bênção da liberalidade. Não ficar preso. Se você quer receber bênção de Deus, não retenha. Conforme diz a palavra, há alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Ora, isto é um princípio de liberalidade que atrai a sobrenaturalidade de Deus sobre os recursos que Ele permite que venham à nossa mão. Então, meu irmão, meu caro ouvinte, não tenha medo de dar. Não tenha medo de espalhar. Porque aquele que retém mais do que aquilo que é justo, no final vai dar para a sua própria perdição, para a sua não multiplicação, nem geração de novos recursos, de mais recursos. Então, aqui o princípio é dar, é semear, é ser liberal, porque a liberalidade, ela vai gerar uma atmosfera sobrenatural sobre a sua vida. Há pessoas que apenas vivem para reter, para receber e para reter. Comportam-se um tanto como aquelas duas irmãs gêmeas de que Provérbios fala. São como que a sanguessuga. Uma se chama Dá e a outra se chama Dadá. Então, o Filho de Deus precisa de entender este princípio. O princípio da liberalidade que promove o milagre na sua vida e na vida de outros. Tal e qual como aconteceu com aquele jovem que esteve lá na multiplicação dos pães e dos peixes que está descrito em João 6. Eu quero ler para si o verso 9. Os discípulos, depois de terem recebido a ordem de Jesus para darem comida àquelas pessoas que tinham acompanhado Jesus, que tinham estado todo o dia a ouvir Jesus pregar, a ouvir os ensinamentos de Jesus. Repare que Jesus não ficou apenas pelo dar a palavra, mas ele falou o seguinte. Para darem pão, para darem comida, aliás, à multidão que ali estava. Isso assustou os discípulos, porque diziam que há muita gente. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E só um pouco. Mas olha o que aconteceu. Chegando André, que era irmão de Simão Pedro, ele disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para que é isso? Para tantos. De facto, ele viu o recurso.
mas ele não viu a sobrenaturalidade que aquele recurso poderia alcançar e gerar. E depois nós vimos que o milagre se deu. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Veja bem, aquilo que estava na mão daquele jovem, que tinha levado para o seu sustento, ele liberou para as mãos de Jesus, e Jesus liberou para as mãos dos apóstolos. E aconteceu o milagre. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, ou seja, de uma posição que não havia dinheiro que chegasse para comprar pão para toda aquela gente, apenas aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos que aquele jovem tinha, quando ele liberou, levou a que todos ficassem saciados. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Okay? E diz a palavra que encheram a 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Entende? Então, quando você tem recurso, libere o recurso. Segundo uma ordem de Deus, não retenha. Deixe que o seu recurso ele se multiplique, ele gere milagre, ele promova a sua vitória. Ok? Não tenha receio, não tenha medo, não retenha por causa da crise, não retenha por causa daquilo que é das ideias naturais, que quanto maior a dificuldade, mais precisamos de guardar, de reter. Em nome do Senhor Jesus, eu libero a bênção e a unção da sabedoria sobre a sua vida. E acabou assim de escutar a rúbrica Gotas de Sabedoria, com Apóstolo José. Menino, não posso.